Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus, né? Eu queria poder ver o sorriso de todos, mas no momento não é possível, né? A máscara, por enquanto, está tirando o nosso sorriso. Mas nós estamos felizes por poder estar aqui com os irmãos. Eu quero aqui agradecer pastor Marivaldo, em nome de toda a igreja, que é representada juntamente com a sua família, que assim nos convidou e nos confiou, né? É uma confiança muito grande, não sou um pregador. Eu costumo dizer que não sou um pregador, como muitas pessoas até acham, mas eu sei falar do que Jesus fez na minha vida. E nessa noite eu quero compartilhar com você, falar para você nessa noite que há algo que só Jesus pode fazer. Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado? Diga para ela: algo que só Jesus. Há algo que só Jesus pode fazer. Permita que Ele faça. Queridos, antes de eu começar a testemunhar, eu quero que você, por gentileza, abra a palavra de Deus na carta aos Efésios. Enquanto eu estava na minha casa me preparando para estar vindo para cá, Deus me fez lembrar de 23 anos atrás. Enquanto eu me preparava para vir testemunhar aqui, Deus me fez lembrar que há 23 anos atrás, eu me encontrava prostrado, apenas esperando um dia morrer. Mas o Senhor tem um propósito, e o propósito de Deus está justamente no texto que eu quero ler com vocês, carta aos Efésios, capítulo 2, quero ler do verso 1 ao verso 5, e hoje eu entendo por que eu não morri. Hoje eu entendo por que eu não morri. Vinha de Negras com meu irmão e conversava com ele, e nós somos em cinco irmãos. Todos os 5 se envolvemos com o crime e com o tráfico. E ele falava assim comigo: meu irmão, por que todos nós, nenhum dos nossos irmãos foi ceifado ainda? Nenhum. Nesse tempo agora presente, um dos meus irmãos é prisioneiro, ele está preso. E eu disse para ele: sabe por quê, meu irmão? É porque Deus ainda vai alcançar a todos. Sabe por que você está aqui nessa noite, meu querido? É porque Deus quer alcançar você. Deus quer alcançar você. Eu não sei qual foi a sua motivação de vir aqui nessa noite. Nem pense que você veio para ouvir a minha história. Nem pense que você veio para me ver. Talvez você já me viu, você já me conhece. Sabe por que você veio aqui? Porque Deus quer fazer uma nova história na sua vida. E essa nova história, ela não tem prazo de validade, ela dura para sempre. A minha história não termina aqui, porque aquele que me alcançou, Ele é eterno. Louvado seja Deus. Eu queria pedir para o nosso irmão postar aquela foto, e quero ler com você. Pode ficar sentado. Efésios capítulo 2, o verso 1 ao verso 5 diz assim: e Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaros outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós éramos outrora, segundo a inclinação da carne, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Permaneça com os olhos fechados. Deus, muito obrigado. Bendito seja o seu nome, Senhor, pelo dia de hoje. Louvado seja o seu nome pela noite que agora nos reunimos nesse lugar, Senhor. Jesus, a sua palavra diz que nós éramos como os demais. Então que nessa noite, Pai, o teu nome seja glorificado.
Senhor, que todas as pessoas que vieram aqui, ela receba da parte do Senhor vida juntamente a Cristo, meu Pai. Eu concordo com toda a oração da igreja que foi feita juntamente com o teu servo, pastor Marevaldo. Que o Senhor há de falar algo ao nosso coração nessa noite, para que saímos daqui com a vida transformada para a glória de Deus, Pai. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Quero falar com você nessa noite que há coisas que só Jesus pode fazer. Queridos, eu não sei como que você pode ver a imagem daí, mas apesar de todos os anos, sempre que eu vejo essa primeira foto, eu era um jovem com 20 anos. Tem muito jovem aqui nessa noite. Sou aqui da região mesmo, do município de Itaíba. Fui para São Paulo bem cedo, tempo difícil, querendo fazer a vida, buscar alternativa melhor de vida, financeiramente falando, familiarmente falando. Mas chegando em São Paulo com muito pouco tempo, me tornei traficante. Fui bem renomado no dinheiro, curti o que todo jovem pensa, muito carro, muita droga, muita noitada. Mas o mesmo Satanás que me deu, não se engane, não se engane, o mesmo que me deu o que me parecia tão prazeroso, o que me parecia tão essencial para ser feliz, o que me parecia tão mais excelente para que eu me tornasse um jovem bem-sucedido, durou tão pouco que eu só tenho a lembrança do amargo. Foi tão pouco tempo. Eu me enriqueci em muito pouco tempo. Me tornei um jovem rico, até aplaudido no meio de outros jovens. A grande maioria gostaria de estar comigo. Eu era o cara que bancava tudo. Se hoje fosse calcular em real, eu gastava 10 mil por noite. Enquanto eu gastava 10, tinha alguém traficando para mim, ganhando 20. E isso me enchia o meu ego. Mas com pouco tempo, muito pouco tempo, me tornei viciado na cocaína. Logo depois me tornei viciado no crack. E quando eu menos me dei de conta, eu me encontrava com essa imagem que tenho 20 anos. Me encontrava dessa natureza e usava droga simplesmente esperando um dia morrer. Tudo o que eu queria era morrer. Mas tudo que o Senhor tinha para mim, Ele veio e vos deu vida. E quando eu estava um dia no presídio, em Santos, sem conhecer a Deus, sem esperança, sem salvação, sem direção de vida, eu fiz um pedido ao meu Deus, sem conhecê-lo, sem saber, num silêncio da madrugada, depois de algumas rebeliões. Eu tinha muito medo, apesar de estar vindo do mundo do crime, mas eu tinha muito medo de morrer na prisão. E quando foi uma madrugada, que madrugada, Senhor, eu disse para Deus algo muito simples. Eu disse: Deus, se o Senhor me permitir que eu volte para minha terra é Itaíba, eu nunca mais voltarei em São Paulo, Senhor. Me permita voltar à minha terra. E quando foi pouquinhos dias depois, teve uma fuga no presídio. Tenha medo não, irmãos, já foi tudo pago. Tenha medo não, você pode dizer: nossa, a polícia vai chegar aqui. Vai não. Porque a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo é nova, as coisas velhas, e eis, aleluia. E de repente aqueles cárceres se quebram e tem uma corrida de gente. E naquele meio eu digo: Senhor, será que essa é a oportunidade? Eu com medo, digo: eu vou também. E fugi. Estava em Santos, pedi para um carro. A minha história é muito ruim.
ela vai começar a ficar abençoada quando começar a história de Jesus em minha vida. Essa é muito ruim. Cheguei em São Paulo, Vila Praia, próximo Paraisópolis. Tinha um carro saindo para onde? Para onde? Eu tinha orado na cadeia que eu queria vir para onde? Aonde é que eu estou? Quem me trouxe? Sabe para quê? Para dizer para você nessa noite: Deus tem uma vida especial para você. Sabe por que Deus não me deixou morrer no presídio? Porque Ele queria que nessa noite você estivesse aqui e eu estivesse aqui para dizer a coisa na sua vida que só Jesus pode fazer. Se eu tivesse morrido naquele dia, alguns colegas meus foram presos de volta, talvez outros morreram no seio, mas Deus me permitiu estar em Itaíba. Cheguei em São Paulo, na favela onde morava, tinha um carro, uma Kombi. E eu perguntei para ele: para onde você vai, meu amigo? Ele disse: estou indo para Itaíba. Eu digo: não. E eu disse assim para ele: me leve. E ele olhou assim para mim e disse: pegue a mala. Aí eu olhei para ele e disse: mas que mala? Só tem eu. Estou vindo da cadeia, eu não tenho roupa, eu não tenho documento, eu não tenho identidade, eu não tenho vida, eu não tenho esperança. Eu só tenho a minha terra de volta. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, depois de me acompanhar anos de sofrimento, passei 8 anos fumando crack. A medicina diz que ninguém sobrevive até isso, mas os propósitos de Deus variam a medicina quando Ele quer. E minha mãe disse assim: não, espere um pouquinho. Eu me lembro que minha mãe comprou 2 camisas fuloradas para mim e colocou dentro da sacola, deu um nó, bateu nas minhas costas e disse assim: Deus te acompanhe. Deus me acompanhou. Deus me acompanhou. Vim para Itaíba. Passei 15 dias dormindo de dia à noite. A casa onde eu estava era uma pessoa idosa, dizia assim para o filho dela. Eu não quero falar o nome porque são pessoas muito conhecidas da nossa cidade. Dizia assim: meu filho, esse homem dorme de dia e de noite. Aí ele dizia assim: mãe, vai passar. Eu fui tão bem cuidado por Itaíba, sabia? Eu fui tão bem cuidado. Me sinto tão bem cuidado hoje. Mas os dias foram se passando e há 23 anos atrás eu descobri o crack dentro de Itaíba. Nessas alturas, eu já não era mais esse jovem, eu já tinha me casado, tinha já uma esposa. Sabe, a esposa minha, ela é neta e sobrinha do homem que me trouxe. Você já viu um negócio desse? A casa que me acolheu, eu casei com essa menina tão linda. E sabe o que era que ela dizia assim, quando ela não sabia o que era ter um homem como eu, ela dizia: eu quero um dia cuidar de um doido, eu quero ajudar ele a se recuperar. Pois não é que Deus ouviu ela e Deus colocou ela no meu caminho. Essa foto aqui do lado, irmãos, essa foto é aqui do lado. Tem muita gente que me conhece pelo apelido carinhosamente de Pinguim. E não é em vão, porque aqui do lado desse prédio era o bar, onde era chamado Bar do Pinguim. E essa foto aqui, para mim, ela é muito forte. Meu filho sabe disso, esse é Rafael, hoje com 23 anos. E um dia eu estava na casa vizinha onde eu estava falando. Depois de algum tempo, já em Itaíba, eu comecei a usar crack de novo aqui. Eu comecei a usar droga de novo. Eu tinha me esquecido que Deus tinha me tirado de lá. E quando foi um dia, eu estava na casa vizinha, usando droga, e a minha esposa, nós morávamos aqui, nosso bar e a casa era a mesma coisa. E por volta de 3 da manhã, eu ouvi a voz dela assim: Edivaldo, onde você está? Naquela noite eu senti uma vontade tão grande de não voltar mais para casa, porque eu já tinha ouvido essa voz antes, da minha mãe. Eu sempre tinha ouvido essa voz antes da minha mãe, quando ela me procurava nas vielas, lá em São Paulo. Teve uma vez que estava tendo um grande movimento de polícia, tiro para todo lado, e minha mãe dentro de uma área bem perigosa, e ela chamava pelo meu nome, e eu ouvia ela. Mas eu estava aprisionado pelo crack, eu estava aprisionado pelo diabo, eu estava acorrentado, não tinha força.
E quando foi nessa noite que minha esposa, por volta de 3 horas da manhã, me chamou, um sábado para amanhecer domingo, ela chamava pelo meu nome, quanto mais ela chamava, aquela voz dentro do meu coração doía. Havia uma tristeza profunda, porque ela era uma jovem, ela não precisava padecer comigo do meu sofrimento. Ela é uma menina pacata do sítio. E aquilo foi me tomando de uma dor tão grande, de uma angústia tão profunda. Eu queria tanto ter morrido naquela noite. Mas sabe por que Jesus não permitiu? Porque Ele queria que eu estivesse nessa noite para dizer para você: não morra, porque Ele tem uma vida para você. E de repente me deu uma alta coragem, e eu corri para casa. A casa aqui do lado. Por isso que é tão forte para mim vir aqui nesse ambiente, fisicamente falando, porque é uma memória muito profunda. E quando eu cheguei em casa, ela estava com esse bebezinho, o Rafa, no colo, mas tão maguinha, tão sem vida, tão sem sonho. E naquele momento eu olhei para a criança e disse: Senhor, o que eu dirá a ele quando um dia ele for jovem? E ali eu comecei profundamente num choro intensamente profundo de dor. E naquela noite eu disse assim para minha esposa: minha filha, junte algo que se é que ainda tem, vá para bem longe de mim, porque eu vou morrer e vocês vão morrer junto comigo se você não for embora. A minha esposa olhou firme nos meus olhos e disse assim para mim: enquanto vida você tiver, eu luto por você. Quando ela falou para mim aquilo, foi assim muito dolorido, porque eu não lutava mais por mim. Já rompi o dia do domingo, e quando eu olhei para Rafael, comecei a olhar para ele e chorar. Sentamos numa cama, ele pegou assim no meu dedo, uma criança, ele tinha 17 dias de nascido. E quanto mais eu chorava, Rafa apertava o meu dedo e ria. Por isso que eu acho que ele é tão gaiato hoje. Quanto mais eu chorava, Rafa apertava meu dedo e ria. E ria, e ria. E ali eu adormeci. Agarrei no sono. Quando foi no domingo à noite, ainda era Telp, tinha um posto telefônico. Minha família todinha mora em São Paulo até hoje. Eu saí para ligar para minha mãe dizendo que ia me embora, porque eu não queria que Silvana padecesse tanto comigo. E quando eu ia passando ali na praça, tinha uma igreja assim, cheia de jovens, adolescentes, crianças, idosos, e eles adoravam a Deus. E naquela adoração tinha um grupo fazendo uma coreografia. Eu ainda atordoado, doido do crack. Quando eu pensei que não, eu estava dentro daquela igreja. E quando eu estava dentro daquela igreja, eu ouvi uma voz no meu ouvido: o que você está fazendo aqui? Quando eu me dei por conta, eu digo: eu vou embora. Quando eu ia saindo por a porta, um pastor que nunca me viu, pastor Paulo Mamed, mora em Valinhos hoje, ele disse assim para mim, foi para mim que ele disse, foi para mim. Ele disse assim: jovem, você que está aqui nessa noite que você vai saindo, você não pode sair daqui do mesmo jeito que entrou. Jesus te dá uma vida nova a partir de agora. Jesus te dá uma vida nova a partir de agora. E aí eu me lembrei do pedido de madrugada, eu corri. As pessoas fazem apelo, eu não precisei de apelo, eu já vivia numa vida de apelo. E eu corri, me prostrei num canto assim, à direita da igreja. O pastor orou por mim, naquele dia Jesus transformou minha vida. Eu voltei para minha casa correndo. Bati na porta e disse para minha esposa, a primeira pessoa que eu preguei o evangelho, e a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus foi a minha mulher, foi a minha esposa, foi aquela que disse: eu luto com você até a morte, eu oro por você até a morte, eu persevero com você até a morte. Não desista, mãe, não desista, filho, não desista, mulher, não desista, marido, não desista, não desista. E a minha mensagem para ela, por isso que eu acho que eu não sou um pregador até hoje, e a minha mensagem para ela disse assim: meu bem, tenho uma notícia para lhe falar. Ela achou que eu tinha cometido um crime, alguma coisa. Ela disse: não, entre logo para dentro de casa, fale aqui dentro, meu filho. Eu disse: sabe o que é? Eu aceitei Jesus, sou um crente, tenho minha vida transformada, louvado seja Deus. Sabe há quanto tempo eu prego para minha esposa?
Desde aquele dia. Desde aquele dia. Sabe, logo depois dessa imagem, ela foi melhorando. Eu gostaria que veja a outra foto. Logo depois dessa imagem foi melhorando. Nossa família foi melhorando. Nós cremos, ela aceitou Jesus Cristo. Logo depois a gente fomos batizados. E depois o Senhor nos deu uma família. Hoje tenho 4 filhos. Uma esposa linda, única. E sabe, irmãos, o Rafa, ele também sabe disso. Na gestação de Silvana, eu pisei várias e várias vezes para que matasse ele. Mas sabe o que a Bíblia diz? Porque ele vos escolheu ainda no ventre. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus ainda lhe escolheu no ventre da mãe. Essa é a minha história triste. Agora a história feliz de Jesus na minha vida. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando o quê? Nós mortos nos seus pecados e delitos. Há coisas que só Jesus pode fazer. E eu fiquei um tempo inteiro perguntando: Senhor, por que o Senhor me quis? Eu fiquei uma vida toda perguntando: Jesus, para que o Senhor me quer? Para que o Senhor quer um homem que nem eu? Sabe? Porque Jesus me quis, porque Ele me ama. Sabe por que é que Ele quer? Porque Ele ama. E sabe por que tem coisas que só Jesus pode fazer? Porque nós podemos mudar a roupa, nós podemos mudar a aparência, nós podemos mudar o corte do cabelo, mas a nossa capacidade de mudar nós mesmos, só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer. A gente pode dar um remédio, mas Jesus dá a cura. Nós podemos dar um abraço, Jesus dá a vida eterna. Eu não sei porque você veio aqui nessa noite, mas eu quero lhe dizer que você não precisa de uma peça de roupa, você não precisa de uma cura, você não precisa de um remédio, você precisa de algo que ninguém pode fazer por você. E sabe qual é? É a graça de Jesus Cristo. Queridos, eu nunca aceitei ser crente, nunca. Eu quero dizer para você nessa noite, me desculpe se eu for ignorante, mas se existir uma coisa que acaba com você, é se você se tornar um crente. Não se torne crente em nome de Jesus, se torne testemunha do Evangelho de Jesus. Diga para o Senhor o que Jesus fez na sua vida. Diga para Ele. As igrejas estão lotadas de pessoas, mas estão lotadas de pessoas sem vida, sem testemunho. Quando eu me converti, eu não sabia ler. Fui para a escola com 25 anos. O pastor desconfiava de mim, pastor Paulo, ele percebia que eu achava que o que ele pregava não era verdade. E ele uma vez disse assim para mim: meu filho, você quer ir para a escola? E eu fui para a escola com 25 anos. Por isso que hoje tenho um estudo tão avançado que tenho, para não dizer tão. Fui para a escola e tudo que eu queria saber era o que diz a sagrada letras, a sagrada escritura do Senhor. Sabe por quê? Eu não queria saber, eu queria dizer o que diz a palavra de Deus. Eu queria viver o que diz a palavra de Deus. Saia, meu irmão, saia dessa situação enquanto é tempo. O Senhor te deu vida, não viva como morto. Não viva como morto. Se o Senhor te deu vida, esbanje vida onde não há vida. Quantos aqui receberam vida de Jesus? Então ande, viva, acha, faça como vivo. Quando Jesus transformou meu coração, eu prometi para Ele e prometi para mim que enquanto vida eu tivesse, eu falaria do que Ele fez em minha vida. Ele me deu vida. Sabe quando? Quando eu estava naquela situação. Sabe por que Jesus me deu vida? Porque Ele nos ama. Por isso que Ele pode dar. Ele ama, meu irmão. Ele ama, irmã. Ele ama você, meu querido. Sabe outra coisa também? Jesus me deu o que eu jamais imaginaria. Eu jamais pensei que eu tinha uma família. Jamais. Tem vezes que eu ainda me levanto na calada da noite e ainda vou tentar olhar se é real mesmo, porque eu não tenho expectativa. Aí eu olho para o meu lado,
está uma das mulheres mais lindas de Pernambuco, a minha esposa. Dou uma andadinha mais nos vãos da casa, olho os meus filhos, e eu digo: Deus, muito obrigado, eu nunca pensei que eu tinha tudo isso. Querido, eu não sei que tipo de família você tem, mas eu quero dizer que a família que você tem aqui, Deus te deu. Eu não sei que tipo de família você tem, e se talvez você está querendo desistir da que você tem, saiba de uma coisa: nesse universo não há nada mais importante do que aquilo que Deus lhe deu, que é a sua família. Eu faço 2 pedidos a Deus constantemente. O primeiro é que se eu for viver amanhã fora dos caminhos dele, ele me permita partir daqui nessa noite. O segundo é que Deus me permita envelhecer honrando a minha mulher, honrando a minha esposa, aquela que me honrou quando eu não tinha honra nenhuma para oferecer a ela. Se você é um cristão que foi alcançado por uma graça autêntica, olhe para dentro da sua casa, ame sua família. Sabe, o Senhor me alcançou. Eu queria aquela primeira foto lá, por favor. O Senhor me alcançou daquele jeito. Sabe por quê? Ele diz: eu vos dou vida, ainda estando morto. Eu estava morto. Talvez você pode dizer assim: eu não estou não, nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada. A pior pobreza que pode acontecer no coração do homem e da mulher é quando ela se acha ou ele se acha bom diante de Deus. Porque diante de Deus somos todos miseráveis, pecadores, condenados ao inferno. Nenhum de nós somos bons. A pior ilusão no coração do homem ou da mulher é quando ele ou ela se acha bom perante Deus. Perante Deus todos nós somos miseráveis, pecador. Sabe quem é bom? O Senhor. Me diga se você me levaria para casa assim. Você me queria na sua casa? Você me queria na sua casa? Sabe quem me quis? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus de Nazaré, o cheio da glória. Toda a honra, toda a glória é dele. Nós não queremos uns aos outros, somos orgulhosos. Jesus olhou para mim daquele jeito e ele me quis. Sabe o que eu tinha para oferecer a ele? Pergunte para mim: o que você tinha? Pergunta o que eu tenho hoje. Sabe o que? Apenas lhe dizer: Senhor, eu não tenho nada, 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 nada. Sabe por quê? Porque se estou aqui hoje não é um mérito meu. Ele vos deu, ele que me deu. O mérito, a honra, a glória, o louvor, a adoração, toda graça, toda bondade é dele, é para ele, é dele para todo sempre. Nunca permita que os homens olhem para você e diga que você é capaz de algo, mas diga que o Senhor em você é capaz de todas as coisas. Nós não merecemos nada diante do Senhor, mas Ele nos amou, Ele nos aceitou de graça. Ninguém me levaria para casa. O Senhor não me levou apenas para uma casa, Ele me levou para o seu paraíso para todos sempre. Sabe por quê? Porque tem coisas que só Jesus faz. Talvez você nunca tenha ouvido que alguém lhe ama de verdade. As pessoas amam os nossos bens, elas amam os nossos elogios, elas amam os nossos corpos quando temos alguma coisa para oferecer. Sabe o que o Senhor sabe o que é que o Senhor ama? O Senhor ama o homem perdido, sem luz, sem Deus e sem salvação. E sabe por que Ele ama? Porque Ele diz: porque Deus amou a mim, Deus amou a você. E sabe, Jesus ele vai dizer, Ele pode, tem coisas que só Ele pode, e eu vou dizer algumas coisas porque só Ele pode. Primeiro, Jesus diz: eu sou a ressurreição, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou a fonte de água. Ele diz: eu sou a porta. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele diz também: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Sabe por que tem coisas que só Ele pode dizer? Eu vos dou vida. Sabe por quê? Porque Ele é o autor da vida, louvado seja Deus. Ele é o autor da vida. Sabe por que eu estou aqui nessa noite? Porque Ele disse: eu sou o autor da vida e eu lhe dou vida para a glória de Deus. Queridos, eu não sei que vida você está vivendo. Eu não sei que vida você está vivendo. Mas uma coisa é certa: a vida que eu vivi há 23 anos atrás, nem foi eu que escolhi, e nem foi aquela que Deus escolheu para mim. Mas o ladrão da vida, o ladrão da alegria, o ladrão dos sonhos, o ladrão da família, o destruidor, ele destruiu minha vida por um tempo. Mas o tempo dele acabou, porque eu fui alcançado pelo construtor da vida, Jesus de Nazaré. Eu não sei como é que você está aqui nessa noite. Talvez você frequente essa igreja há muito tempo, ou outras igrejas. Mas eu quero lhe dizer que se você não tem esse encontro com Jesus, você precisa ter esse encontro com Ele hoje. Sabe por quê? Ele diz: eu vim. Ele está dizendo para você: sabe por que você veio? Ele quer lhe dar nessa noite vida. Ele quer lhe dar vida. Ele não quer que você mude de lei. Não mude de lei, mude de conduta. Não mude de lei, mude de atitude. Eu nunca mudei de lei. Nunca virei um crente. Nunca. Sabe o que foi que eu mudei? Jesus mudou minha vida. E sabe o que foi que eu mudei? As minhas atitudes. E sabe o que foi que eu virei? Testemunha do poder de Jesus Cristo. Se você foi alcançado por esse Cristo que transforma a vida, você precisa testemunhar. Você precisa testemunhar. Você precisa viver essa vida. E nessa noite, eu não sei por que você veio, mas se você veio para ter uma mudança de vida, hoje é o dia. Hoje é o dia. Se você veio nessa noite, hoje é o dia. Quando Jesus foi crucificado, no formato, com as duas mãos, Jesus ali estava abraçando o mundo. Ele não estava deixando ninguém de fora, inclusive a mim. Quando ele estendeu as suas mãos e foi cravado na cruz, ele ali estava abraçando todo o pecador, inclusive a mim. Eu quero convidar você a ficar de pé. Tem uma canção que tem um refrão: quando Jesus estendeu as mãos para mim. Jesus na cruz, ele estava com os braços abertos, estendendo as mãos para toda a raça humana, inclusive para pessoas como eu. Sabe, eu pergunto para mim o que eu tinha a oferecer ao Senhor quando Ele estendeu as mãos para mim. O que era que eu tinha naquele dia? Se puder botar aquela imagem, e eu gostaria que você olhasse bem. Mas depois que você olhasse para essa imagem, eu queria que você olhasse para você mesmo e perguntasse para você mesmo nessa noite: o que é que eu tenho para que Jesus possa estender as mãos para mim nessa noite? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo. Eu pergunto: o que era que eu tinha para que Jesus estendesse? Olhe para cá. O que eu tinha para que Jesus estendesse? Eu não tinha nada. Mas sabe o que era que Jesus tinha, tem e continua tendo? Ele tem amor por você. Ele tem amor por você. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer salvar a sua família. Então nessa noite, diga ao Senhor: Senhor, eu aceito. Eu aceito a tua mão, Senhor. Eu aceito, Senhor, a tua morte na cruz. Eu aceito a vida que o Senhor tem para mim. Eu aceito o que o Senhor pode fazer. Eu aceito que só o Senhor pode fazer. Há coisas nesta vida que só Jesus pode fazer. Estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas
para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu suas mãos para mim. Eu quero só você, só venha, só você, que entende que nessa noite Jesus quer lhe dar uma vida diferente. Só você que entende que a partir de hoje Jesus quer te dar uma vida diferente. Só você que entende, eu não quero apenas frequentar uma igreja, eu não quero fazer parte de um grupo religioso, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter a vida de Jesus. Só você que nessa noite tem coragem, venha para cá, por favor. Só você. Isso. Agora pode vir. Me regozijo. É para você mesmo que Jesus veio. Eu aceitei. Na tempestade Jesus quer lhe dar uma nova vida. Posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu suas mãos para mim. Eu quero convidar você que talvez já aceitou a Cristo, talvez até já entendeu essa mensagem, mas a sua vida hoje ela não tem o brilho de Jesus. Talvez você até faça parte desse grupo ou de outro, mas você não tem a vida que Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Você pode vir e diga para o Senhor, diga: Senhor, o que eu tenho para o Senhor me aceitar? Diga para Ele: Senhor, o que é que eu tenho nessa noite para que o Senhor estenda a sua mão para mim? Quando Jesus estendeu a sua mão, aleluia. Quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu suas mãos para mim. Aleluias.